Ok, 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 vamos nós. Sábado, 8 horas e 53, 21 de dezembro. Amanhã são 20. Amanhã é domingo, certo? São 22. Na segunda, 23, eu programei um encontro com filhos que eu tenho. Eu tenho 5 filhos aqui em Belém do Pará. Filhos de duas relações, de parcerias familiares, digamos assim. E estão todos aqui em Belém, os 5, tá certo? E marquei um encontro, um almoço aí no shopping aí, que é uma forma, sabe, não convivo. Sendo duas parcerias, eu não poderia estar numa nem noutra, certo? De modo que eu estou fora das duas, tá certo? Mas assim, tá certo? Então aí, para indo compensando, sabe, essas questões aí, sabe? Seres humanos, rapaz, na existência é foda. Tá certo? E falando em existência, eu tenho aqui. Uma vez eu li um livro de Sartre, estava em Manaus, tá certo? Eu não lembro o nome do livro, tá certo? Mas se eu procurar na internet eu acho. É só ver aí as obras principais de Sartre. Sartre tem uma relação com Belém do Pará. Ele veio na Amazônia e para vir na Amazônia teria que passar em Belém do Pará, que é a principal cidade da região norte, tá certo? Eu não tenho o que colocar, tá certo? Por questões econômicas, tá certo? Belém se tornou aí, sabe? Adquiriu aí, equipamentos, infraestrutura, tá certo? E hoje se põe como a maior cidade, sabe, da Amazônia e não tem para onde gritar, tá certo? Esperneie quem quiser espernear. E, e lá, tá certo, não foi lá, sim, Sartre, ele passou por Belém e ele escreveu um livro. E o que me ficou assim muito remotamente do livro, quem me emprestou foi um professor, rapaz, o professor Zé Almerindo, que era clérigo lá em Manaus. Nós vivíamos em comunidade ali na Visconde de Souza Franco, no centro ali, no bairro ali. Acho que ali é Cachoeirinha, não sei se é Cachoeirinha ali, tá certo? Sei que ficava na Ramos Ferreira ali, sabe, na esquina da Ramos Ferreira ali, sabe? Tinha Duque de Caxias embaixo, em cima tinha Visconde, e ali na Visconde tem uma igreja católica, um prédio da igreja católica, e ao lado tem um prédio de moradia dos padres salesianos, tá certo? E em 73 eu fui para lá, sabe? Foi adaptada ali uma situação de curso de filosofia, montado pelo padre Daniel Bissoli, um paulista, certo? Um padre salesiano paulista, sabe, que fazia a chefia da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia. No Brasil tinha várias inspetorias, tá certo? Os salesianos se organizam, não sei se organizavam na época que eu estive por lá, não sei se organizam hoje, mas assim, são chamados de inspetorias as divisões administrativas. No Brasil, eu acho que tinha uma inspetoria para cada região, tá certo? E aqui para essas bandas de cá, tinha a inspetoria missionária da Amazônia, tinha o termo missionária, porque aí me parece que a congregação sabe, incluiu na missão cuidar de populações indígenas, tá certo? E tem-se um trabalho muito intenso dos salesianos ali para as bandas do Rio Negro, tá certo? Eu acho que nem tanto ali para as bandas do Amazonas, tá certo? Mas mais para as bandas do Rio Negro, no estado do Amazonas. Não sei porquê, tá certo? Que foi assim. E aqui em Belém, creio eu, temos 3 equipamentos, tá certo? Ali o Colégio do Carmo, a Escola Salesiana do Trabalho ali na Sacramenta. E temos, eu não sei se o Colégio das Freiras Salesianas fazem parte, sabe, desses equipamentos salesianos, eu não sei como é que é isso aí. Mas na época lá em Manaus eles resolveram, os estudantes para padre, certo? Faziam um seminário menor em Ananindeua, uma cidade aqui na zona metropolitana de Belém, tá certo? E depois disso se destinavam a fazer noviciado para depois ingressar na filosofia. Não havia uma casa para fazer noviciado aqui, tá certo? Então ali se reunia, eu acho que também por questão de quórum, sabe? E por questão de economia, aí, sabe? Os salesianos então localizavam um espaço em algum lugar, tá certo? Eu só sei que no caso eu fui para Jaboatão dos Guararapes, fui para ali, que na época era um setor administrativo da cidade de Recife, tá certo? Acho que foi isso. Então ali em Jaboatão, eu creio eu, se reunia seminaristas salesianos menores da região norte e nordeste, tá certo? Sei que eu fui bater em Jaboatão, tá
tá certo? Na época era só Jaboatão. E depois a Jaboatão era creio eu, era ali um distrito administrativo, certo? Não sei se já era cidade, eu não sei se já era. Só que depois a Jaboatão evoluiu para Jaboatão dos Guararapes e hoje está lá, creio eu também, uma cidade, sabe? Uma cidade pernambucana. E eu fui para lá, sabe? Com mais tantos aqui da região norte, tá certo? E ali se juntou mais um gato pingado, acho que era o Jorge, só ali da região nordeste, tá certo? Ele era lá de Carpina, salvo engano, que eu acho que era a mesma cidade, sabe? Do diretor do noviciado, padre Tava agora, para Ricardo, certo? O Ricardo não ia com a minha cara, tá certo? Como ele não foi com a cara do meu irmão, tá certo? O meu irmão, aí, sabe, foi antes de mim, ele era mais velho e era mais adiantado nos estudos. E nós fomos os dois aí com bolsa de estudo para a Ananindeua, certo? Para o seminário menor. E fomos juntos. E ele marchou antes para fazer o noviciado, tá certo? Embora o cara, não sei, eu acho que ele não queria ser padre, mas ele foi empurrado para o noviciado, tá certo? E ali, sabe, ele não se deu bem, o noviciado é um ano de trabalho, sabe? E ali, sabe, o Ricardo resolveu chutar a bunda dele, tá certo? O cara, ele era tocador de violão, sabe? E ali, sabe, cultivava certos hábitos pessoais, sabe? certo, certo perfil customizado dele, sabe? Enfim, sabe? Eu acho que o Ricardo não gostava disso. O Ricardo era um homem baixinho, assim, miudinho, sabe? E falava assim com a boca pequena, boca miúda, tá certo? Eu não sei se ele daria para ser, sabe, cangaceiro, se ele daria para ser ali na cidade, naquelas regiões do Nordeste. Ontem eu falava eu falei do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva. Da Silva, o cara, porra, eu venho de lá daquelas bandas, meu sobrenome é da Silva também, vem daquelas bandas de lá, tá certo? Ernest da Silva, vê se pode. E vem de lá, sabe? Eu não sei se o Virgulino e eu somos parentes aí, eu não sei, tá certo? Mas teve um cara chamado Virgulino, com um Virgu, Virgulino, Virgulino Virgulino José da Silva, tá certo? Vulgo Lampião, certo? Epitetado rei do cangaço, tá certo? Rei da bandidagem. O cara infernizava a vida dos coronéis ali, sabe? No Agreste ali, sabe? De Pernambuco, sabe? Porra, foi foda. E eu falo Pernambuco porque ele nasceu numa cidade chamada Serra Talhada. Eu conheci, uma vez eu passei em Serra Talhada. Numa excursão aí de meio de ano, sabe? Eu terminei indo ali para a banda de Nova Jerusalém. Será que é Nova Jerusalém o nome daquela cidade lá, sabe? Onde tem um cenário que todo ano ali, quando chega o mês de abril, eu acho, sabe? Eles fazem encenação da morte e vida, da morte de Jesus Cristo, não sei como é que chama mais isso aí, tá certo? E eu acho que é em Nova Jerusalém, eu acho que é uma cidade de teatro. Aí eu volto, rapaz, de volta ali para Manaus, para Ramos Ferreira, ali para Visconde com Ramos Ferreira, tá certo? E lá eu encontro ali o lugar onde eu fiz a filosofia, tá certo? Fiz o ano de noviciado em Jaboatão, tá certo? E depois eu retornei. Normalmente, quando se saía do noviciado, sabe, os salesianos, a direção dos salesianos, sabe, direcionavam os seminaristas para fazer o seminário maior ali para as bandas de Minas Gerais, para a banda de São Paulo, tá certo? Ou em São João del Rei, ou ali, sabe, na Lapa, em São Paulo. O Zé Almerindo, que me emprestou o livro do Sartre, sabe, creio eu, sabe, ele estudou em São João del Rei. Lá ele fez filosofia e letras, tá certo? E graças a esse curso que ele fez de letras, ele, quando veio para Manaus, se sediou ali onde moravam os pares salesianos, tá certo? E ele estava ali já tinha feito então a filosofia. Ele iria marchar para a teologia, eu acho. Eu não sei se ele já tinha feito a teologia, eu não sei. Fazer a filosofia, porque depois tem que fazer a teologia. Eu não sei se o Almerino já tinha feito a teologia, tá certo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E eu só sei que encontrei o Zé Almerindo lá, rapaz. Ele era professor na rede estadual, sabe? Ele fazia um trabalho por fora, entendeu? E ganhava algum. Aí, na maior, sabe? Ele saiu, largou a vida ali, sabe? A vida religiosa, foi cuidar da vida dele. E eu fiquei para trás, aí logo em seguida eu saí, ele me chegou a brigar numa kitnet que ele alugava, tá certo? E não dava certo, era uma kitnet, um espaço pequeno, sabe? E cada qual com seus costumes e ele com seus estilos.
Não deu certo e não dava certo e não daria certo, tá certo? E aí eu fui, procurei meu rumo, tá certo? E valeu porque ali eu encontrei a Yasmine, mas isso é uma outra história, já falei dela um pouquinho aqui, tá certo? E deixo para falar mais depois, tá certo? Outras impressões aí, tá certo? Mas assim, cuidando, deixa eu trazer alguma de volta aqui, e eu só sei dizer, rapaz, que eu passei ali em Manaus e li um livro do Sartre. Sartre que passou por Belém, eu já falei aqui, tá certo? E assim, não que ele tivesse, creio eu, sabe, uma afinidade com Belém do Pará, acho que não tinha nada a ver, sabe? A Amazônia talvez, tá certo? Ele, europeu, francês, entendeu? Porra. Mas assim, conheci o cara, quer dizer, conheci o livro dele, e era a história de um professor, e eu fiquei, sinceramente, assim, impressionado, sabe, com a história do professor. Não lembro bem mais os pontos aí, mas fica dito aí. Mas eu queria falar aqui, rapaz, de um outro autor, tá certo? É o Ernest Hemingway, tá certo? Eu falava outro dia de prostituição e falava de agentes aí, sabe, econômicos que promovem bandidos, sabe, máfias que promovem o comércio de prostituição no mundo, sabe, o comércio de uh, até o tráfico humano, certo? Porra, bicho. O pessoal diz que aqui na minha região, aqui no Marajó, sabe, tem uma história de tráfico humano, tá certo? Tem uma região aqui de garimpo aqui, sabe? O Pará, rapaz, é toda a área de garimpagem, tá certo? Porra, cara. Os caras estavam cavando ali, sabe, uma empresa de mineração, sabe, estava fazendo ali, sabe, cuidando do seu terreno lá, cavando ouro, e de repente, sabe, achou um veio e foi ali procurando, e descobriu que o veio, sabe, dava na direção de uma BR, de uma estrada federal, tá certo? E descobriu ali que ali tinha um potente, sabe, veio de ouro, vê se pode. A região, assim, eu acho que o mundo, rapaz, o planeta, sabe, porra, o planeta é todo cheio de minérios aí, tá certo? Porra, cara. E eu só sei, rapaz, que assim, se diz aí que aqui na região, sabe, na região ali para as bandas ali da ilha do Marajó, sabe, aí a bandidagem se dedica a pegar aquelas meninas ali. Lembra aquele Duval, rapaz, como é que chama aquele cara lá? Outro dia tinha um cara falando aí, sabe, como é que chama, não sei o que, Duval. Um cara aí do MBL, sabe, Marco Duval? Não sei se é Marco Duval. Não, Marco Duval é um senador, tá certo? Tem um outro cara aí. É o Mamãe Falei, o apelido dele, o Mamãe Falei. Esse cara foi bater na Ucrânia no tempo do Bolsonaro, sabe? Acho que no tempo da epidemia, não sei como é que foi isso aí. E foi querer fazer ondas, tá certo? E assim, hoje eu assisti um vídeo, sabe, sobre um cara, sabe, um policial antifascista, sabe, que mora lá de Porto Alegre. Como é o nome dele? Eu não vou lembrar agora. E quebrando pau com um pessoal aí, sabe, de um grupo aí, de uma facção aí, sabe, chamada MBL, certo? Movimento Brasil Livre, sabe? Esse pessoal atuou ali em 2013, tá certo? E aproveitou a oportunidade. Se diz aí, eu acho que o Soros financia. Eu não sei se é o Soros, mas tem umas ONGs aí que financiaram, sabe? Um pessoal aí que financiam. Aliás, as ONGs vivem disso, sabe? Eu creio sabe? Que o governo dos Estados Unidos repassa dinheiro para essas ONGs. E essas ONGs aí, sabe? Faz as intermediações aí no varejo, tá certo? Eu acho que é isso. E eu só sei dizer, rapaz, que eu só sei dizer que eu li um. Sim, eu falava eu falava de máfia, tá certo? E que um filme que eu assisti do John Wick, sabe? Falava de uma máfia aí, sabe? Que cuidava de entretenimento e. Aí eu tô misturando alhos com bugalhos, tá certo? Porque, na verdade, a máfia do John Wick, tá certo? É uma máfia, assim, que não dá bem, assim, sabe? A definição é do que eles faziam, tá certo? Mas aí tem aí, sabe? Um outro filme, tá certo? Que também explora essa questão das máfias aí, desse movimento aí, que é protagonizado pelo Denzel Washington, certo? A saga de Equalizer, tá certo? E traduzido O Protetor. São 3 filmes, tá certo? Eu assisti os 3. E num deles aí, sabe, ele fala da máfia russa de novo, tá certo? Eu queria dizer assim que no filme do John Wick fala, eu queria, na verdade era isso lembrar, que fala que os mafiosos aí, sabe, russos quando vêm ou vinham, no caso aí no passado, sabe, lá para os Estados Unidos, eu não sei se era em Nova York, para uma região lá, uma cidade chamava aqui Nova Odessa. Lá na Ucrânia tem Odessa, certo? A cidade de Odessa. Aí os caras vinham para cá com saudosismo aí, os imigrantes, tá certo? E fundaram aí uma tal de Nova Odessa. E todo mundo que vinha lá da Rússia, é o que dizem aí, tá certo? Eu não sei.
iam lá para Nova Odessa, tá certo? E eu, num vídeo aí, eu falei assim, essa coisa, e não lembrava de Odessa, 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 e Odessa é isso aí, tá bom? Muito bem. E agora a coisa muda, e eu tô falando agora do filme O Protetor, num deles aí é de três, num deles aí tem um personagem, tá certo? O personagem sempre nos três é o McCall. Como é o primeiro nome do McCall? Eu não vou... Robert McCall. E num deles aí, tá certo? O McCall é um cara aí sombrio, tá certo? É um indivíduo, sabe? Um cara aí que foi das forças especiais e foi aproveitado pela CIA, não sei mais o que. É um cara cheio de habilidades, sabe? De truques e de experiências e um cara cheio de sabenças, entendeu? Porra, o cara, sabe, ele prevê o futuro, entre aspas, entendeu? E eu só sei dizer que para enfrentar o cara, sabe, ele é o protagonista, é o mocinho, sabe, e o filme tem começo, meio e fim, e o fim tem que ser um fim aí, sabe, um fim de resultado, de bondade, benéfico, sabe, aí para a humanidade, entendeu? E eu só sei dizer que o protetor sempre se dava bem. E nesse filme aí o Robert, sabe, um cara assim triste, melancólico, rapaz, perdeu a mulher, sabe, para um câncer, não sei mais o que, etc e tal, entendeu? E vivia assim solitário, sabe, porra, aposentado já, sabe, trabalhava ali para, sabe, ir se aguentando ali, sabe. Ele não precisava trabalhar, que ele tinha uma renda fixa do governo, tá certo? Uma pensão aí, não, pensão não, uma aposentadoria. Aí, rapaz, só sei dizer que ele frequentava quando ele vinha do trabalho, sabe? Ele ia para casa e quando era mais tarde ele ia pra um bar, sabe? Um bar ali, um serviço ali, sabe? Não era desses bares agitados, sabe? E ele ali fazia alguma refeição, não sei mais o que e tal, entendeu? E era um cara todo metódico, sabe? Um cara todo metódico. E tinha uma pequena, sabe, que era à noite quando ele fazia isso aí, o McCall, certo? E aí, sabe, por volta aí das 20 horas, mais ou menos, indo para as 21, sabe? Chegava uma menina, sabe, lá, sabe, uma menina de programa, entendeu? E na verdade ela tava dando ali só uma aguentada, comendo alguma coisa, porque depois ela ia, sabe, sair pro trabalho dela, entendeu? E normalmente vinham ali os clientes, sabe, dava uma buzinada, ela saía do bar ali, sabe, e entrava no carro e ela ia dar conta, sabe, do que ela tinha que fazer. E aí, sabe, como aí, sabe, aí se foi vendo aí durante, sabe, aí, sabe, o passar, sabe, do enredo, né, que havia ali, sabe, ela, essa menina e mais tantas aí, outras aí, sabe, uma meia dúzia ou mais de meia dúzia, tá certo? Duas vezes meia dúzia, três vezes meia dúzia, eu não sei, sabe? Ali sendo exploradas num esquema ali, sabe, de rufionice, certo? Rufionice. No Código Penal, eu acho, você tem que verificar isso, sabe? O rufião, ou rufianismo, sabe? Aí é um crime, tá certo? Praticado por agentes aí, sabe? Que aí promove a prostituição, tá certo? Porra, é foda. E aí a história é essa, certo? Tinha uma quadrilha, sabe? Uma gangue, uma máfia aí, sabe? Que cuidava aí, que fazia rufianismo. Ou rufionismo, certo? Como quiser, entendeu? Porra, é foda. E aí, sabe, o McCall, sabe, despertou, ela percebeu, sabe, o McCall, sabe, e uma certa feita ela quis, sabe, entregar para ele, sabe, o serviço que ela fazia, ela achou ele assim meio tristinho, tá certo? E quis ali dar uma aliviada para ele, mas ele não quis, tá certo? Ele ficou assim meio encabulado, entendeu? E eu só sei dizer que esse cara, sabe, passou a despertar o interesse dela e ela perguntava assim, que tal, já leu, terminou de ler o livro, já leu o livro? É que toda vez que ela passava, ela olhava assim com o rabo do olho, o Macau estava lendo um livro, tá certo? Folheando um livro ali, tá certo? Aí a partir daí nasceu um diálogo, sabe? E o filme revelou que o cara ele tinha que ler 100 livros por recomendação da falecida mulher dele, tá certo? Dizendo aí que todo homem, sabe, todo ser humano, sabe, todo ser civilizado tem que ler pelo menos 100 livros na vida e que ele estava cumprindo, sabe, essa orientação a ele, entendeu? E aí, sabe, ele entrava numa livraria, comprava livro, encomendava livro, aquela coisa toda. E no roteiro do filme, sabe, tem um livro que ele está lendo aí, sabe, que ele fala, ele não diz o nome do livro, tá certo? Eu não me lembro, sabe? Mas eu deduzi que era um livro do Hemingway, tá certo? Do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, tá certo? A história de um pescador, Santiago, sabe? Isso aí já é por conta de conhecimentos que eu tenho, tá certo? Que saía ali, ele morava em Cuba, era um cubano, deu uma tossida aqui.
E ele saía na direção do mar, certo? Ele sozinho, sabe, ali, no mar mesmo, o mar, certo? A Cuba é uma ilha, tá certo? E ali é o oceano, é o Atlântico, eu acho, não sei se vai. É o Atlântico, Cuba tá ali no Atlântico, certo? Ali no Caribe, certo? Porra, é foda. Aí eu só sei que o Santiago ia pro mar, tá certo? E numa dessas ele vai sabe? Aí já tô por conta do livro. Esse livro eu li em inglês. E quem me emprestou também foi eu acho que foi o próprio Zé Almerindo, tá certo? Que me emprestou também esse livro aí. E é um livro melancólico, certo? Certo? É um livro melancólico, é um livro existencialista, tá certo? Porra, bicho. E essa coisa aí marca, sabe? Marca demais. Mas o fato era isso que eu só queria falar isso aí, certo? O Velho Mar é o título do livro, tá certo? E o Santiago termina pescando um tremendo marlin, certo? Um peixão imenso aí do oceano, certo? Aquele que tem o nariz, sabe? É feito uma espada, né? E ele é chamado de espardarte. Espardarte, tá certo? Tem um porto aqui, aqui ali para banda. Tem um porto aqui na região ali para as bandas de Salinópolis, sabe? Uma localidade ali de um porto, sabe? Onde Belém poderia ter ali, sabe? Ter sido inaugurada, mas não foi. E lá o porto é chamado Porto do Espardarte, tá certo? Eu não sei por que que é assim. Mas ali, aquela região é do Atlântico, certo? Salinópolis é uma cidade do Atlântico e uma neta minha nasceu por ali, né? Mas nasceu por ali não, nasceu em Salinópolis, tá certo? E aí esse marlin gigantesco que o Santiago pescou, o cubano Santiago pescou, tá certo? Me faz lembrar um jaú, rapaz, um jaú. Tava eu certa feita, sabe, lá na Cachoeira do Espelho, sabe, ali com o velho nessa oportunidade estava comigo também o irmão que eu tive, certo, que já faleceu em 2017. E certa vez estávamos o mestre, esse meu irmão falecido e eu, sabe? Ali era tempo de cheia do Xingu, tá certo? Hoje o pessoal está dizendo que o Xingu não tem mais cheia, tá certo? Com essas questões climáticas aí, tá certo? O Xingu também está indo para o seco, para as pedras, entendeu? Mas na época o Xingu, sabe? Ele pegava a água que vinha lá do Mato Grosso, tá certo? E aí, sabe? Cortava tudo, sabe? Nivelava tudo, todas as ilhas, sabe? E o profundo, sabe? E ficava ali só aquele mar imenso de água, tá certo? E a gente estava amarrado ali numas ramas, assim, sabe? O barco do mestre, um barco grande assim, de uns 10 metros talvez, tá certo? E a gente dava ali jogando a linha para dentro do rio, porque assim, rapaz, o pessoal aí, quando a gente vê esses filmes aí, sabe, de pescaria, o pessoal fica dentro do rio e joga a isca, certo, para terra, tá certo, para debaixo das ramas, aquela coisa toda, certo. Ali no Xingu, eu não sei por que a gente jogava a linha pro meio do rio, sabe, pro fundo das águas, entendeu? Eu acho que era para pegar o peixe do ali, sabe, do fundo do rio. Eu sei que no mínimo ali, sabe, a gente pegava piranha, tinha muita piranha, muita não, mas tinha assim, sabe, para não perder a viagem a gente pegava piranha. As piranhas vinham em cima, são peixes vorazes, certo? Porra. Aí eu tava nessa aí, rapaz, sabe, ali era final de tarde, sabe? E muita água, sabe? E tinha assim um braço do rio que descia à minha esquerda e a canoa apoitada, como a gente fala, sabe, amarrada numa rama. E na hora que eu me levanto, sabe, para jogar, arremessar a linha, sabe, com a isca e anzol, sabe, lá pro meio do rio, eu olho com o rabo do olho assim para a esquerda, rapaz, e vi um peixe, sabe? Um peixe que vinha assim à flor da água, entendeu? Pode considerar a história de pescador se quiser e me chamar de mentiroso, que eu não me importo, tá certo? Mas era assim, rapaz, um peixe aí, eu acho que de uns 3 metros assim, ou mais, certo? Indo para 4 metros, um peixão imenso assim, aí, sabe, rolado aí, sabe? Mais de metro de diâmetro, sabe? Aquela coisa toda. Era um barbachá, tá certo? Um catfish. Ou fish cat. Catfish. Um peixe gato, tá certo? Desses aí, sabe, que tem barbatana, barba de gato, sabe? Eu não sei se é por isso que ele é chamado de catfish. Mas é o que nós chamamos aqui de bagre, rapaz. Um bagre tremendo, tá certo? O jaú. Tá certo. Tem um peixe aí chamado filhote, tá certo? E o pessoal diz que ele é filhote porque ele é um jaú ainda em crescimento, tá certo? Eu só sei dizer que esse jaú, rapaz, olha, porra, tinha mais aí, sabe, uns 4 para 5 metros, né? Devia pesar ali uns 150 a 200 quilos, estou exagerando, eu não sei. Eu não tenho ideia dessas noções assim. Mas era um bicho, rapaz, assim, talvez da minha altura, tá certo? E assim, sabe? É imenso o peixe, porra, que é um peixão, sabe? Aí a vontade que deu, sabe, foi assim, pegar o remo, sabe, e esticar o braço e bater na cabeça dele, no coco dele, porque ele vinha na superfície assim, sabe, aí, sabe, aí na manha, entendeu, descendo o rio, tá certo? Porra, bicho, um jaú tremendo, tá certo? O Santiago, então, pescou, rapaz, um marlin, e
marrou o peixe, sabe, ao lado do bote dele, sabe, quis trazer, sabe, pra margem, entendeu? E ele tava no oceano, porra, lá longe pra caralho, eu não sei quantas horas, sabe, não sei se dia de viagem, sabe, ali da terra firme, entendeu, porra? E aí não deu, bicho, quando ele veio trazendo o sangue do peixe, sabe, aí ele ia espalhando na água, sabe? E atraiu tubarões, os tubarões promoveram ataque, tá certo? Ao peixe, ao marlin, entendeu? E aí, sabe, quando ele apoitou o Santiago cansado, sabe, ali todo fudido já, me parece que ele chegou a perder remo e aquela coisa toda. Eu não sei como é que ele chegou à margem, sabe, como é que ele chegou de volta à ilha, entendeu? A terra firme, sabe. Mas aí, sabe, ele chegou, tava só ali, sabe, o esqueleto do peixe, tá certo? Os tubarões tinham comido toda a carne do marlin, entendeu? E aí tem as deduções aí, sabe, que o filósofo, o Hemingway faz aí, sabe, da personagem, sabe, do Santiago, da personagem do peixe, aquela coisa toda. E o McCall também faz as suas interpretações, tá certo? E ali as suas intuições, tá certo? E fala pra menina que talvez ali aquele gesto, aquela pescaria do Santiago tivesse sido, sabe, a sua última luta, aquele o Santiago já devia ser um coroa aí, sabe, um pescador já idoso, entendeu? Deveria ser a última, sabe, guerra que ele teria feito contra a natureza, sabe, mas para mostrar que ele tinha poder e aquela coisa toda, etc e tal, certo? Isso aí foi o McCall, entendeu? E eu falei o McCall porque eu queria lembrar de Odessa e de Odessa me lembrei, tá certo? E assim, mas aí aproveitei para meter, sabe, o Sartre na história, um filósofo, tá certo? E assim vai, tá certo? E, e indo, tá certo? Eu fui também, eu saí, sabe, hoje é sábado, na sexta-feira, ontem eu saí, tá certo? Foi ontem que eu saí? Eu não estou mais lembrado, eu fui na quinta, eu não estou bem certo. Eu só sei que eu saí, rapaz, e. Não, foi ontem de manhã, certo? Saí para comprar umas coisas aí. Não, na verdade, eu fui ao SUS de novo, tá certo? Eu fui ao SUS, tá certo? E só para conferir uma situação, entendeu? E na volta eu resolvi, sabe, comprar umas frutas. Na verdade, não foi nem isso, tá certo? As frutas eu comprei. Sim, eu comprei umas frutas, tudo bem. E vinha, certo? E passei no lugar, sabe, onde tem uma moradora de rua, rapaz, sabe? E no passado, aí, uns meses atrás, eles me disseram que ela tinha sido uma professora, tá certo? Que teria ido para a rua, não sei por que motivo, não sei se por questão de transtorno mental, aquela coisa toda. Aí eu tentei escapar dela, tá certo? E passar ao largo, entendeu? Mas eu resolvi encarar, certo? Eu peguei, tirei R$ 2 do bolso, sabe? Preparei, sabe? Resolvi passar, ela estendeu a mão, me pediu, ela me conhece já, e eu dei o dinheiro, 2 contos para ela, tá certo? Aí eu perguntei, sabe, para ela se ela tinha sido professora, sabe? E ela com lucidez me falou que não, certo? Que ela nem sabia ler. Foram essas palavras que ela disse. Eu não sei ler, eu não sei nem ler. Foi o que ela me falou, tá certo? E dessa forma aí, sabe, eu tirei aí, sabe, eu desmistifiquei a situação, sabe, de que aquela criatura ali, sabe, não foi para a rua ali por questão de transtorno, talvez tenha ido por questão de pobreza mesmo, sabe? Talvez por questão de transtorno sim, tá certo? Por questão aí, sabe? Alguma coisa aconteceu com a vida dela, para ela desistir da vida e ficar ali, sabe? Naquela vida escrota, o corpo dela ali, sabe? Entregue aí, sabe? A micro-organismos e aquela coisa, etc e tal. Pô, deve ser uma vida escrota. Eu creio que o poder público deveria dar conta disso, sabe? De sair por aí, sabe? Cuidando dessas pessoas, dando atenção para essas pessoas, tá certo? E alimentando, sabe? Vestindo, cuidando da saúde, essas coisas assim. Eu penso que deveria ser assim. E dessa forma eu voltei para casa, tá certo? E ficou essa impressão aí. Eu já vou indo aí com 28 minutos, tá certo? Aí, por fim, tá certo? Hoje, sábado, eu me dediquei, sabe, a fazer aí, sabe, não tendo nada. Hoje eu não tenho aquele programa que eu assisto de segunda a sexta, no canal 247, no site 247, onde eu me informo, sabe, com os acontecimentos, sabe, do dia a dia. E hoje eu fui assistir um vídeo do Fernando Horta, que é um historiador, tá certo? Um cara aí com conhecimentos aí, sabe, com esquemas aí, sabe, de analisar a realidade, tá certo? E eu estudei um vídeo aí onde ele fala, aí, sabe, de uma impressão que dá e de estudos que tem, que indicam, sabe, que a Israel hoje, sabe, através de Netanyahu, sabe, procura recuperar uma Israel mítica,
tá certo? Aí, sabe? E isso aí é que tem feito, que tem movido o sionismo traduzido como uma forma de nacionalismo, sabe? De nacionalismo extremado e que move ali, que a ideia, sabe, dessa tal de Israel mítica, tá certo? É promover ali, sabe? Um alargamento territorial de Israel, sabe? Desnacionalizando outros povos, sabe? Se apropriando de territórios, tipo o território ali do Líbano, o território ali, sabe, do Iraque, o território da Jordânia, o território da Arábia, o território da Síria, entendeu? A ideia me parece que é essa, só que eu acho que isso é loucura, bicho, tá certo? Não tem espaço para isso. E a ideia que transcorreu ali, sabe, é de que nós estamos vivendo uma situação de guerra, sabe, de guerra. Aí, sabe, aí se fala a terceira guerra no caso, certo? Aí foi quando aí, sabe, se voltou a temática, sabe, de que a gente vive um estado de guerra, desde que o mundo é mundo, rapaz, desde que o homem é homem, tá certo? Desde quando, sabe, ali, sabe, a caverna ali, sabe, apareceu ali para abrigar o corpo humano, tá certo? O corpo de famílias ali, de humanos, tá certo? E a disputa ali pela mata, pelo território da mata, sabe, dali de onde se fazia ali a extração, o extrativismo, sabe, de frutas e caça e aquela coisa toda, tá certo? E ali, sabe, levando aquela vida, sabe, aquela vida nômade, tá certo? E ali, já ali naquele momento de nomadismo, já havia disputa ali pela mata, certo? Pelo território da mata, tá certo? Onde hominídeos matavam hominídeos, tá certo? E assim, já não estou nem falando aqui da relação dos hominídeos com as feras ao redor, tá certo? Já estou falando do hominídeo ali, sabe, em relação da briga de famílias, da briga de clãs, da briga de tribos. Nessa época não tinha tribos ainda, nem tinha ali, sabe? Tinha famílias aumentadas, tá certo? E então, sabe, e ali na vida de nômades, certo? A questão que se vai agravar, a questão que eu quero falar é da violência, certo? Violência que assume forma de guerra, tá certo? Forma de guerra quando ali, sabe, ali o sedentarismo se instala, tá certo? E a apropriação dos excedentes da produção e do trabalho se agudiza, mas eu fico por aqui, tá certo? Já são aí 31 minutos de vídeo, indo para 32. Vou dizendo que meu nome é Ernest, certo? Eu sou o Caboclo Falador, meu canal aqui fala muito da Bom Dia Cavalo. Tô dando Bom Dia Cavalo neste sábado, bom dia.